Fala galera marota que curte uma boa dica de arquitetura, engenharia, geografia, defesa civil, deslizamento de terra, deslizamento de encostas. Você tá falando sério? Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as soluções que nós temos na engenharia para construirmos em terrenos que não são planos, ou seja, aqueles terrenos que são inclinados ou então em aclives. Quais são essas soluções que nós temos? Afinal, difícil é achar um terreno plano, não é verdade? Quer dizer, às vezes não. E a gente sabe que construir em terreno em aclive gasta um pouco mais, mas esse gasto é necessário. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar todo o processo. Mas antes, deixa o seu like aqui, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para me dar aquela força e bora pro vídeo. Então dica número 1, terraplenagem. Opa, isso mesmo, você não leu errado e também não ouviu errado. O termo correto é terraplenagem e não terraplanagem. Esse termo é muito utilizado aí na construção civil, mas não é a forma correta de se escrever e nem de se falar. Então já pega essa dica. Terraplenagem e não terraplanagem. Dica número 1, terraplenagem. Faça os platôs horizontais estáveis para apoiar as suas fundações. Nunca apoie a base das suas fundações em terrenos desnivelados. E durante toda essa movimentação de terra, todos os taludes devem ser estabilizados, com muros de arrimos ou outras soluções estruturais. E claro, sempre providencie uma camada vegetal para esses taludes. Isso vai embelezar o seu terreno e trazer mais segurança para a sua edificação. A gente sabe que a vegetação contribui bastante para a segurança dos taludes. Então aproveite esse momento e capricha aí no seu paisagismo para deixar o seu terreno bonito e também seguro. Dica número 2, a drenagem superficial. Ela é recomendada para que aconteça o escoamento das águas, que ficam acumuladas nas superfícies que aparecem normalmente pela precipitação, ou seja, pela chuva. Esse processo é feito com recursos que fazem com que a água siga um curso parecido com o seu curso natural, até que ela seja eliminada por manilhas, declives ou também sarjetas e canaletas. Isso tudo deve ser utilizado tanto na crista do seu talude, assim como no pé desse seu talude. Assim você vai ter mais segurança e vai fazer com que esse ciclo da água se torne parecido com o ciclo natural. Quando essa água estiver na parte de cima, ela vai escoar com mais facilidade até a parte de baixo e sem trazer problemas estruturais na sua edificação. Dica número 3, a drenagem do lençol freático, ou também drenagem profunda. Como a água pode acumular dentro do terreno, esse tipo de drenagem também é recomendado para, digamos, desencharcar o solo e evitar sua erosão e, consequentemente, a sua ruptura, o que pode provocar um deslizamento de terra e, consequentemente, o desabamento da sua obra. Como vocês viram, pessoal, nessas dicas que eu acabei de passar aqui, construir em terrenos em aclive sempre vai ficar mais caro, mas é um investimento necessário para a sua segurança e de toda a sua família. Então, mesmo que você insista em construir em locais íngremes ou em encostas, faça um bom projeto arquitetônico e também invista num bom projeto estrutural, para trazer segurança para você e você não ter prejuízos lá na frente com deslizamentos ou desmoronamentos. Então, como toda construção, esses procedimentos também precisam de manutenção. Então, essa manutenção na parte da drenagem é um dos fatores mais importantes caso você decida construir em encostas. Manutenção da parte de drenagem da sua edificação. Evite deixar que o lixo, entulho ou até mesmo a terra se deposite nas valetas ou nos drenos que você fez aí no seu talude. Cuide da cobertura vegetal. Dê sempre a manutenção nas suas árvores, fazendo a parte da poda, e quando for plantar as árvores, dê preferência para as árvores de raízes longas. Assim elas vão ajudar a manter o seu solo mais firme. E evite usar árvores com raízes curtas, como por exemplo o pé de mamão e também o pé de banana, pois suas raízes são muito curtas. E caso haja um deslocamento dessa terra, essas árvores podem vir abaixo, trazendo vários transtornos. E claro, assim você contribui para o reflorestamento local e também traz um pouco de ar fresco aí para sua casa. Caso surja erosões no seu terreno, corrija-as o mais rápido possível. As lonas de plástico são indicadas nesse caso, até que você tome uma decisão no que fazer. Ao notar alguma diferença no seu terreno, como a erosão, trincas ou rachaduras no seu imóvel, saia o mais rápido possível desse local
e ligue para a Defesa Civil da sua cidade. E claro, pense sempre na sua segurança. Evite sempre construir em encostas. E se for tomar a decisão de construir nesses locais, lembre-se que você precisa fazer um bom investimento em um projeto arquitetônico e principalmente um investimento na questão do projeto estrutural para que você traga segurança para a sua edificação. E claro, vai construir ou reformar, sempre contrate um responsável técnico, seja ele arquiteto ou engenheiro, ou até mesmo os dois. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like aqui. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para me dar aquela força. Se possível, deixe um comentário aqui e, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até o próximo. Época de chuva é tempo de ficar alerta e prevenir desastres. Com atitudes simples, você pode proteger o seu patrimônio e, o mais importante, salvar a sua vida e a de quem você ama. Defesa Civil apresenta Prevenção em Ação. A terra encharcada aumenta os riscos de deslizamentos. Atitudes simples podem evitar grandes desastres. Veja: plante capim ou grama nas encostas do terreno. As raízes ajudam a segurar a terra. Não plante bananeira, mangueira, mamoeiro, abacateiro ou qualquer outra árvore grande no barranco. Elas acumulam água no solo e podem provocar deslizamentos. Não construa na beira dos barrancos. Quanto mais afastada da encosta, mais segura é a casa. Não jogue lixo, esgoto, nem água do tanque ou chuveiro no morro. Usando canaletas para escoar, você preserva o solo mantendo-o seco. Existem sinais que indicam que pode acontecer um deslizamento. Fique atento. Se árvores, postes ou muros estão inclinados, pode ser sinal que o terreno está cedendo. Periodicamente, faça uma revisão nas paredes e no chão da casa. Rachaduras, trincas ou saliências podem indicar risco de desabamento. No lado de fora, se encontrar água empoçada mais do que o normal, pode ser sinal de vazamento. O que fazer em caso de deslizamento? Se precisar de ajuda, ligue 193 e chame os bombeiros. Ou ligue 102 e peça para telefonista o número da Defesa Civil. Verifique o local em volta. Novos deslizamentos podem acontecer. Afaste-se e procure um lugar protegido. Deixe o resgate para os profissionais treinados para isso. Toda a ajuda deve ser feita sempre com a orientação dos bombeiros ou da Defesa Civil. Obedeça às instruções dos bombeiros ou da Defesa Civil. Mantenha distância e libere o espaço para a passagem das equipes de resgate e ambulâncias. Com atitudes simples como essa, você protege a sua vida e de quem ama. Tenha sempre à mão o telefone da Defesa Civil da sua cidade. Para consultar os números, ligue 102. É muito comum ouvirmos que no Brasil não existem muitos desastres naturais. É verdade que não sofremos com tsunamis ou terremotos de grande magnitude, mas a cada ano perdemos vidas e bens materiais por causa de desastres como deslizamentos de terra e inundações. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, desastres ocorrem pela combinação de 3 fatores: exposição, perigo natural e vulnerabilidade. No caso de uma inundação, por exemplo, habitantes próximos a um rio podem estar expostos a situações perigosas. Atitudes humanas, como o descarte inapropriado de lixo ou o desmatamento para ocupação do solo, aumentam a chance de inundações e deslizamentos ocorrerem. Por outro lado, populações carentes podem sofrer mais com desastres por estarem em áreas de risco e terem menos condições de se recuperar. Mas os desastres afetam a todos. No Brasil, estima-se que a cada ano as perdas devido a desastres são de 9,1 bilhões de reais. Isso equivale a 276 mil carros populares novos. Se juntarmos todos esses carros em fila, iremos de São Paulo a Brasília. Como evitar que um perigo natural se transforme em desastre? O Banco Mundial, em parceria com o governo brasileiro, trabalha para isso. Nós baseamos nossa atuação em 5 passos.
a identificação do risco para avaliar a dimensão do problema, a redução do risco em que tomamos medidas relacionadas ao uso do solo e melhoramentos da infraestrutura, a preparação adequada por meio de vários sistemas para proteger a população em situações de desastres. Proteção financeira para reduzir o impacto econômico dos desastres sobre governos, empresas e famílias. E a reconstrução resiliente, que foca em melhorias para as estruturas e as prepara para eventos futuros. O Banco Mundial tem desenvolvido uma série de iniciativas para apoiar a gestão de risco de desastres no Brasil. Em cada estudo, tiramos conclusões valiosas para melhor gerenciar esses eventos. No caso de Santa Catarina, em 2008, 4 meses depois das inundações bruscas que afetaram o estado, o porto de Itajaí ainda operava com menos da metade da sua movimentação pré-desastre. 2 anos depois, em Pernambuco, o custo das inundações foi equivalente a 43 vezes o investimento público do estado em habitação. Também em 2010, em 2 dias de chuva, Alagoas perdeu 85% da riqueza criada em 1 mês em todo o estado. Em 2011, deslizamentos de terra tiraram a vida de 1.000 pessoas na região serrana do Rio de Janeiro. Gerenciar o risco de desastres pode evitar que a pobreza aumente e que a sociedade tenha tantos prejuízos. Por meio de um estudo inovador em Santa Catarina, por exemplo, o Banco Mundial projetou que o estado possa perder 645 milhões de reais por ano. Isso equivale ao valor de construção de 14.000 casas populares no estado. Com trabalhos como esses, será mais fácil prever situações de risco e diminuir a vulnerabilidade da população para alcançar o objetivo de reduzir a pobreza e compartilhar prosperidade.